Bom dia, irmão. Bom dia, oi, irmão, tudo bem? Agradeço demais sua participação, sua presença aqui mais uma vez, sempre valorizando todas as iniciativas aí da Olos. Eu queria te trazer para um bate-papo, algo que a gente possa entregar para as pessoas que vão nos ver, como a gente chegou nesse momento, como que a gente está aqui hoje. Eu queria conhecer um pouco mais, já conhecer, que as pessoas possam te conhecer. Vamos lá? Oh, um prazer. Primeiro eu queria um resumo da sua jornada pessoal e se teve algum dia algum momento que você começou a trabalhar mais de forma holística, ser uma pessoa mais holística também. Pô, Gu, é, sim, eu tive esse dia D e talvez não tivesse sido da forma como eu esperava, né? Mas aconteceu. É, eu vim, né, de uma formação médica, com o exemplo do meu pai, que sempre trabalhou com medicina preventiva, e, e nisso eu tentei trilhar os passos dele, né? A questão da prevenção e da promoção de saúde. Mas a medicina, né, é uma área que ela é muito técnica, né? Ela tenta fragmentar muito as coisas, né? Que ela se tornou assim, ela não era assim, né? E isso, desde a época de faculdade, era uma coisa que me incomodava um pouco, né? A fragmentação do indivíduo. A Laura até falou isso, né? Que a gente tem que olhar para as pessoas de uma forma global, holística, né? Completa. É muito difícil você fragmentar, né, por partes, ou por queixas, ou sintomas, e definir um indivíduo só por uma queixa, um sintoma, um problema específico que ele tenha, né? E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu entrei nessa jornada também para buscar trabalhar com medicina preventiva e promoção de saúde. Mas mesmo assim, dentro dessa área, a gente acaba sendo muito técnico, né? Acho que a gente deixa se levar pela exigência do mercado, a questão da competição, às vezes até a questão do ego, né? Da vaidade, que existe muito, né, no meio. E eu fui meio que automatizado, meio robotizado, né? Como se fosse um cara meio que programado para fazer aquilo que eu tinha sido treinado para fazer, né? E era uma época fantástica da minha vida, porque eu sempre fui atleta, né? Sempre joguei futebol de campo, sou atleta amador de jiu-jitsu. E a minha vida era perfeita, me achava um super-homem, né? Quer dizer, estava tudo sob controle. Faço meu trabalho de uma forma técnica adequada, dou exemplo com o meu estilo de vida, meu padrão de alimentação, treinamento e tudo mais. Até que um dia eu tive um problema de saúde por um acidente e eu descobri que, fatalmente, por conta desse acidente, que eu tinha um problema genético de coagulação, então me levou a ter 5 paradas cardíacas em 2012. E aquilo foi uma coisa que mexeu muito comigo, que me trouxe uma angústia muito grande. Eu falei assim, poxa, eu sou um cara bacana, tenho hábitos extremamente saudáveis, tento dar exemplo para as pessoas com hábitos de vida, prática regular de atividade física, sou um cara que sou um defensor da promoção de saúde e da medicina preventiva. E por que isso aconteceu comigo? Então entrei numa jornada, cara, extremamente dolorosa de entender por que aquilo tinha acontecido comigo. E a medicina não trouxe para mim essas respostas, né? Quer dizer, óbvio, né? Trabalho com isso. Tento trazer esse tipo de informação, então foi uma coisa muito complicada para me lidar. E eu tinha 29 anos na época, então me gerou uma angústia. E com a falta de respostas que a medicina não conseguiu me trazer, e com as limitações que a medicina me impôs também, né? Porque o fato acarretou limitações. Eu falei assim, não, eu não posso aceitar essas limitações, eu sou mais que isso, tem que ter outro tipo de saída. E aí eu comecei essa minha jornada de busca, tentando entender esses porquês. E aí várias pessoas bacanas e não tão bacanas apareceram na minha vida. Eu tive
várias experiências, né? Transitei por vários lugares. E foi aí quando eu caí muito nesse universo, né, do mundo espiritual. Falei assim, pô, se o físico aqui não está me trazendo as respostas, então deixa eu tentar, né, achar isso. E foi muito maravilhoso, porque essas coisas foram sendo apresentadas a mim, né? Eu falo que as experiências boas, positivas e as ruins que eu tive, elas me fortaleceram, né? Quer dizer, apesar do momento eu não ter percebido todo o conteúdo e que aquilo me proporcionou de melhoria como ser humano, mas foi uma jornada. Então aí, nesse processo, fui conhecendo pessoas. E essas pessoas bacanas, elas foram me guiando, assim como, né, a Laura te guiou. E então arrumei pessoas que foram me dando essas assistências, né? Pessoas terapeutas que se intitulavam terapeutas quânticas, holísticas, enfim, guias espirituais, porque eu não tinha muito entendimento dessa área, né? Então eu era um cara que estava cru ali, né? Precisando de respostas, mas não tinha. E aí nesse processo, eu muito curioso, gosto muito de ler, de escrever e estudar, comecei a querer entender o processo, porque eu comecei a sentir melhor. Então, o entendimento do porquê, ele deixou de ser o foco da minha vida. E nisso eu fui mergulhando nesse universo, porque foi trazendo uma melhoria tão grande na minha vida, do entendimento de quem eu era e do que eu precisava fazer para eu me autocurar. Óbvio que eu não estou falando aqui para a gente abandonar tratamentos convencionais, né, assim, da noite para o dia, porque é importante a gente ter esse acompanhamento de um profissional que seja qualificado, experiente nessa área. Assim, não chega abandonando, mas o meu intuito era não precisar de remédio, né, desses remédios alopáticos, enfim. E gradualmente, com essa evolução, com esse trabalho, eu fui melhorando em relação à saúde, né? Então eu fui ficando, falei, cara, que sensacional, bicho. Então essa medicina que eu faço, ela é só um pilar. Tem mais coisa que precisa ser feita e pode ser feita. E aí nisso, as jornadas com os cursos, eu fui mergulhando e fui fazendo. E aí, cara, foi quando eu entendi que eu estava fazendo a pergunta errada, né? Não era o porquê, era para que aquelas coisas estavam acontecendo comigo. Quando eu mudei a pergunta, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então eu acho que foi esse gatilho, né? Quer dizer, a questão de ter acontecido uma coisa que foi muito forte para mim. Passei muitos dias, meses no CTI do hospital, e aí eu consegui entender que aquilo ali era para, talvez fosse aquele gatilho para eu despertar e eu começar a buscar esse paraquê da minha vida. E aí como eu tinha te contado, que entrei nessa jornada e falei, não, então agora eu preciso fazer uma medicina que ela fale da espiritualidade, porque mesmo que eu não tenha a habilidade suficiente para poder, digamos assim, trabalhar esse lado das pessoas, mas que eu conseguisse trazer isso, né, para as pessoas que chegassem até mim, no meu consultório. Então foi esse o gatilho da minha trajetória. Óbvio que eu tive eventualmente nesse processo, né, como a Laura falou, que ela teve que passar por várias provações na vida dela, né, de passar por vários processos. Eu falei assim, pronto, agora eu me achei na espiritualidade, estou no caminho certo e agora está tudo lindo. Aí foi quando mais coisas aconteceram comigo. Aí eu tive outro problema grave de saúde, eu infartei. Só que a forma como eu reagi àquela situação, né, no pós sair do hospital, que foi agora em 2017, foi como se tivesse acendido uma coisa em mim. Você está fazendo muito pouco. Você tem que entender o que você precisa fazer. Porque você está tendo mais uma oportunidade, né, de recuperar e de fazer e de trazer algum tipo de mensagem. Eu não estava conseguindo entender, né, mas hoje, né, pelo fato de estar junto com você nesse projeto, eu acho que se eu não conseguir atuar, né,
apesar de eu ter feito várias técnicas, já fiz Reiki, Magnify Healing, já fiz curso de xamanismo, enfim. Então, mesmo que eu não consiga aplicar aquilo no consultório, mas que eu consiga trazer essa mensagem que isso, na grande maioria das vezes, é a parte mais importante a ser trabalhada do que a parte física, né? E as pessoas, elas começam a chegar nas pessoas que trabalham com as terapias holísticas, as pessoas que fazem esses trabalhos espirituais, quando elas já estão quase que no fundo do poço, né? Seria tão lindo se as pessoas conseguissem já trabalhar desde o início, né? Sim. O processo de promoção de saúde espiritual delas desde o início do processo. Então, eu acho que talvez, né, eu esteja aqui para poder tentar falar disso dentro da medicina, que é um desafio muito grande, né? Sim, as barreiras, né? E eu vejo muito que tem uma frase para mim que é muito forte, que é: atrás de uma grande missão tem grandes desafios, né? Você é uma vivência disso, né, real. É muito legal você compartilhar isso e dividir, porque todos nós tivemos os nossos desafios e como a gente se porta perante a eles que vai nos levar para o próximo passo. E também que sempre vai ter o próximo passo. Não termina. E o legal, o prazeroso é se divertir, ter felicidade na caminhada e aceitar os desafios, aprender com eles, que a gente aprende muito, e evoluir com eles. E você ser médico e receber as pessoas, você recebe as pessoas com vários problemas e poder ter esse feeling, essa conexão de que seu caso não é de uma medicina convencional, seu caso talvez é de internalizar, de energia, e você ter essa habilidade e ser esse ser holístico para poder encaminhar as pessoas para a real necessidade deles, é a medicina, na minha visão, a medicina real. De entender o paciente, de conectar com ele e saber indicar para ele os amigos, as pessoas que podem ajudar ele muito mais do que uma solução em cápsula. Então, eu acho incrível ver você aqui falando isso, porque tem muita gente precisando disso, né? Então, eu acho maravilhoso, muito bom mesmo. Então, eu queria agora ir para uma coisa mais de missão. Nessa sua jornada, você chegou a conectar com uma missão de trabalho, uma missão de vida? E como que você ajuda a pessoa no processo dela individual? Com autocura, com descobertas? Olha, como você colocou, né? Eu gosto muito de usar o exemplo de São Lucas, né? Que tem até o livro Médico de Homem e Almas, né? Que a gente, quer dizer, a gente sempre fala, né, de alma, corpo, né? Então o corpo é a morada da alma. Mas se a alma não estiver boa, né, que adianta você ter um corpo blindado se a pessoa não está equilibrada energeticamente falando, né? Então acho que as pessoas hoje, infelizmente, né, por conta dessa questão dessa realidade que a gente vive, das redes sociais, enfim, as pessoas elas têm às vezes assim um falso entendimento de ter um corpo vistoso que seja o sinal de saúde plena, né, de saúde global. E muitas das pessoas chegam no meu consultório, né, querendo melhorar o corpo, né, ficar mais sarado, emagrecer, enfim. E poucas pessoas pensam no cuidado, né, energético que elas precisam, né. Então eu acho, cara, a minha missão, né, como eu brinquei com você quando você me apresentou o projeto, eu falei, olha, Gu, eu acho que além da minha missão dentro do consultório ali, com aqueles indivíduos que chegam individualmente para mim, né, poder mostrar para eles que esse processo de autocura, ele é o mais importante, e realmente estou falando autocura, né, com letra maiúscula, porque tem uma frase que eu não vou saber lembrar quem foi que citou, que fala assim que uma alma feliz é um santo remédio, mas a alma triste faz até roer os ossos. Então, quer dizer, você pode trazer o melhor tratamento do mundo, colocar os melhores profissionais médicos do mundo, mas se aquele cara, né, não entender que tem que partir de dentro dele o desejo de ser curado, o entendimento do auto-restabelecimento, enfim, é ilusão do médico falar que ele salvou a vida de uma pessoa, né? Quer dizer, ele fez um paliativo, ele fez um reparo ali.
mas será que ele transformou a vida daquela pessoa? Né? Quer dizer, ele fez um reparo físico, fez uma cirurgia, deu um remédio, tratou uma infecção. Mas se esse cara não se blindar em todos os sentidos, ele vai estar exposto daqui a pouco de novo. Ele vai pegar uma outra infecção, ele vai ter um outro tipo de problema, ou ele vai estar deprimido, ou ele vai estar triste, ou ele vai estar insatisfeito com a vida dele. Ele não vai conseguir ver a abundância que está ao redor dele, né? Os pequenos detalhes, as coisas acontecendo. E aí, como você sabe que eu sou um cara que gosta muito de escrever, e eu acho que a minha missão é tentar ser um porta-voz, né? A Laura falou algumas coisas muito bacanas que me emocionou bastante hoje aqui, né? Na entrevista dela, foi uma coisa muito intensa. E eu brinco e falo que eu sou um operário, penso eu que sou um operário da luz, né? Quer dizer, o que eu tiver que fazer vai aparecer e eu vou cumprir a minha jornada, cara. Eu acho que a gente é instrumento aqui e eu quero ser um instrumento que realmente possa fazer a diferença, ajudar ou ser um exemplo ou falar alguma coisa para tentar despertar esse entendimento das pessoas, né? Eu não me recordo de ter nenhum tipo de habilidade mediúnica, né? Apesar de algumas pessoas falarem que eu tenho essa questão da escrita, de intuir algumas coisas, mas a questão que a Laura falou, o amor, né? Quando a gente se conecta realmente, verdadeiramente com o amor, com a real intenção, o propósito, a intenção nossa de fazer o bem para o outro, de realmente amar aquela situação, entender que aquele indivíduo está no processo dele ali, né? De autoconhecimento, de evolução espiritual, física, energética, e você amar aquela pessoa independente porque se ela chegou até você é porque ela precisava chegar, alguma coisa tem que sair de proativa, né? Tem que gerar algum tipo de aprendizado, tem que gerar alguma coisa produtiva na vida daquela pessoa. Então eu acho que a minha missão está dentro desse contexto, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem que se amar primeiro, né? O auto-amor, o amor, né? Ele é uma das coisas mais importantes, né? Se você não se amar, não querer transbordar essas coisas, fica muito mais difícil, né? Dá para ver em você assim que você ama gente, ama pessoas, e isso é uma coisa crucial na sua área de trabalho, né? Então, você quando está com aquela pessoa, você está ali, naquele presente, querendo entender e dedicado a esse entrosamento, até essa empatia. E eu acho isso incrível. Então, eu vejo você mesmo como essa medicina real. Você, o ser humano real, tentando ajudar um outro ser humano. E ajudando pessoas que estão aí se descobrindo nessa área médica, na área da saúde, mostrando a sua jornada, mostrando a sua caminhada, com certeza vai elucidar para pacientes ou profissionais formas de ser diferente e ser com mais energia, né? Então, eu acho que é isso aí. Sua missão é muito bela, muito viva, muito real. A gente ser o que a gente é, né? Eu acho que as pessoas elas vivem muito em cima de padrão, elas formam um estereótipo, né, de que elas têm que ser de um jeito do outro, e elas esquecem de ser elas mesmas, né, de deixar fluir a essência delas. Ah, porque o médico não pode ter tatuagem. Nossa, o médico tatuado é ex-presidiário, ele é doidão. Né? A gente tem esses estigmas, né? Essas crenças limitantes, né, que a gente tanto discute, né, que eu sei que a Laura trabalha isso também, de ajudar as pessoas a quebrar essas crenças limitantes individuais. Então, assim, eu acho que as pessoas elas têm que ser mais do que tentar aparentar alguma coisa, entendeu? É chegada a hora de ser, né? Sim. Breno, o que te levou a tomar a decisão de se associar a esse ecossistema holístico, se associar a Holos? Como você acredita que é isso hoje? Pô, cara, a Laura falou isso, né? As pessoas que estão conectadas nessa missão, nessa jornada, juntas elas são mais fortes, né? Cada um com o seu papel, com a sua habilidade, com o seu dom. E quando você trouxe essa ideia, né, de criar um portal, de uma forma que você consiga apresentar essa ideia, esse contexto para mais pessoas, né? Chegar nas pessoas que às vezes elas estão ali curiosas para poder conhecer ou buscar um novo caminho.
mas elas não sabem o que é, mas elas já ouviram falar. E aí quando a gente fala junto, né, a gente fala mais alto, né? Então a gente ecoa ao universo mesmo, esse chamado, né? Então quem estiver lá perdido, tudo mais, vai escutar e vai achar esse profissional, né, de uma forma ou outra. E aí essa conexão energética que é feita, né? Essa sintonia que o Olos trouxe, né, com plataforma digital, e conectar essas pessoas onde eu falo. Então eu também dou a condição, né, para amplificar o que a Laura está falando, ou que o outro profissional esteja ali. E isso é fantástico, né? Então, porque às vezes cada profissional está ali sozinho, como você falou, com a lanterninha lá, tentando fazer seu trabalho ali, e aí às vezes fica mais árduo o caminho, né? E como realmente é um tema polêmico, né? Quer dizer, as pessoas elas acham que é misticismo, que tem religião, enfim, a religião do amor é a que tem que predominar. Então, quando as pessoas entenderem isso, e ainda, eu acredito que todas as pessoas que estão dentro desse site, dentro do Olos, elas vivem essa verdade do amor, né? Então, acho que é só poder estar ali para somar, ser mais uma centelhazinha de luz ali dentro do ecossistema, né? Com certeza. É só o começo, hein? Só o começo. Vamos com tudo. Vamos lá. E agora, queria te pedir dicas, alguma coisa nesse sentido, para ajudar as pessoas a terem uma vida mais plena, mais feliz, mais saudável. O que você traria eu sei que não tem solução rápida e fácil, mas o que você poderia ajudar as pessoas aí? Gu, primeiramente, eu acho que para as pessoas que estão querendo entrar nesse universo, ter uma assessoria de um profissional, né? Uma mentoria, uma pessoa que seja seu guia, que te ajude a definir o seu caminho, né? Igual eu brinquei, busquei várias técnicas, mas às vezes a gente tem afinidade com algum tipo de procedimento pelo tipo de energia que é movimentada ali, né? A gente tem vários caminhos para a gente resolver uma mesma situação. E ter o acompanhamento de um profissional, de um terapeuta nesse processo é um ponto, para mim, crucial. Não estou falando que tem que ser um profissional médico, né? Tem que ter eu acho que uma pessoa que guie, que dê esse direcionamento, que seja o mentor. Isso é uma dica que eu acho crucial, né? Dentro da questão da área da saúde, né, também, da saúde física, né, que a gente está falando dessa saúde espiritual, né, a gente tem que pensar positivo, né? Porque, assim, o doente está fragilizado, quem tem dor está fragilizado, baixa energia, e às vezes começa a ficar um pouco negativo, ficar um pouco desesperançoso. Então, acho que o trabalho da positividade, cara, para mim, funciona, né? Quer dizer, alguns mantras, quer dizer, quando eu começo a ver que eu tô ficando, que a gente tem esses altos e baixos, né? A gente tá ali sofrendo, ou às vezes alguma situação da vida incomoda a gente, mas a gente tem que trazer esse lado positivo. Então eu gosto de alguns mantras, eu gosto muito de afirmar a essência divina que eu sou. Então eu falo, eu sou Breno Corrêa Abrantes Faria, para eu poder centrar ali que aquilo ali não sou eu, é o outro. Eu sou positividade, eu sou amor, quando eu começo a fugir. E vários outros, cada um vai ter uma técnica ou uma mentalização, ou vai falar, ou vai pensar, ou vai simplesmente ficar em silêncio. Mas eu acho que tentar manter o pensamento positivo também é uma outra coisa muito importante. Sono, né? Quer dizer, eu acho que manter a qualidade do sono, né? Muitas das coisas que acontecem com a gente acontecem também muito à noite, né? Quer dizer, um sono bom vai te ajudar até no manuseio do estresse, né? Estou falando na parte mental e física. Se você não dormiu bem, como que você vai conseguir ter concentração para se sentar, fazer uma meditação, acordar cedo, fazer sua atividade física, né? Até mesmo o seu paladar ele vai mudar, né? Quer dizer, você vai ter vontade para comer determinados tipos de alimentos, às vezes não tão saudáveis, enfim. Eu acho que o sono é muito importante. A prática regular de algum tipo de atividade física e meditação, cara. As pessoas elas precisam parar, elas precisam movimentar aquele corpo, trabalhar ele, né? Quer dizer, para ele ter esse gasto de energia, enfim, e o tempo de, né,
auto-introspecção, né? De desligar, de acalmar, refletir e avaliar aquilo que está acontecendo. Isso é saúde física, né? Não é só saúde mental. A meditação é só saúde mental, não é física, né? Você faz a conexão mente, corpo e alma, e então eu acho que são alguns pontos que são simples, né? E que às vezes a gente, na vida corrida, a gente não para aplicar. A gente fala sobre isso, mas a gente não separa aquele tempo, né? Para poder fazer. Cara, assim, né? Mas, igual eu falei, tá sempre fazendo exames, né, regulares para a gente avaliar os índices das vitaminas, dos minerais, porque as pessoas têm uma tendência muito a querer tomar vitaminas, suplemento alimentar, fitoterápico, que é uma coisa que eu trabalho bastante, né? Tento trabalhar mais a fitoterapia, a questão das vitaminas, dos minerais, mas assim, é interessante a individualização, né? Não é só você chegar lá numa farmácia ou numa loja de suplemento e comprar um suplemento porque o outro falou que é bom. Vamos avaliar se aquilo realmente é necessário, né, ser complementado, porque às vezes a gente consegue da alimentação e a gente acha que tem uma falsa ideia que aquilo ali vai ser a coisa que vai resolver o nosso problema, né? Então acho que a gente tem que tentar pensar nesses todos os pontos, né? Corpo, mente, alma o tempo todo, positividade e amor, cara. Perfeito. Somos seres únicos, né? Fomos criados com uma centelha de luz e com aquela... E para a gente entender o nosso corpo, hackear o nosso corpo, a gente tem que entrar dentro dele, seja meditando, seja fazendo exames. E não adianta ficar fazendo coisas de tratamentos de massa, receitas prontas, dietas prontas, porque aquilo talvez não encaixa com o seu corpo. E é impressionante como que coisas simples, vitamina D, a gente está aqui hoje no sol, e a gente sabe que isso, tanto que isso pode afetar. E aquela pessoa acha que ela está absorvendo algo e não está. Então, acho que fica muito aqui. Se conheça, né? Entre dentro de você. Você quer evoluir, não adianta você ficar pegando coisas do externo. Você tem que entrar dentro de você, entrar profundamente, mergulhar. E vocês, profissionais da área de medicina integrativa, fazem isso muito bem. Então, eu quero agradecer. É só o começo. Isso aqui é só mais uma primeira conversa nossa. Todo mundo vai ter oportunidade de conversar com vocês mais e mais e mais. E agradeço. Gratidão mesmo, irmão. Eu agradeço, meu amigo. Tamo junto. Obrigado, viu? Gratidão. Conta sempre comigo.